Você está no canal Eu Li na Bíblia com Osvanildo Alves e hoje nós vamos conversar sobre as minhas impressões ao fazer a leitura da King James atualizada, letra extra gigante. A edição em questão é esta daqui, King James atualizada, letra extra gigante, que já foi apresentada aqui no canal. Eu terminei a leitura dela no dia 13 de maio de 2024 e vou tecer alguns breves comentários. Primeiro, se você tiver a oportunidade de comprar essa King James atualizada ou alguma outra Bíblia com letra extra gigante, se você tem dificuldades visuais, seus problemas terão acabado, porque a letra é muito legal de ler. O tamanho é bem grande, muito agradável, muito fácil de ler. Outra questão é que a linguagem utilizada nessa King James atualizada aqui também é muito interessante. Você começa a ler e também não quer parar. É muito interessante mesmo, muito gostoso de ler. No entanto, eu encontrei alguns problemas gráficos nela. Não são muitos. Aqui e ali, raríssimas vezes, felizmente, você pode encontrar alguns problemas de hifenização. Algumas palavras que estão com o hífen, mas a palavra está na mesma linha. Pode acontecer também de palavras que estão separadas de modo errado. Eu lembro que aconteceu também de eu encontrar em alguns momentos as palavras todas juntas. Então estava faltando o espaço entre as palavras. Mas isso foram raríssimas vezes e não atrapalhou a experiência de leitura. Outro detalhe que você vai achar interessante ao ler essa King James atualizada, letra extra gigante, é que ela traz muitas palavras transliteradas do hebraico. Por exemplo, o título de Gênesis, ele traz lá Gênesis e traz também o Bereshit. Há também nomes que são mantidos, ou melhor, transliterados do hebraico para o português. E alguns versículos são um pouco mais esticados, que é como se ele estivesse explicando algumas coisas dentro do próprio versículo. E isso já é feito como parte da tradução daquele versículo. Isso pode tornar a leitura de alguns capítulos um pouco mais longa, mas nem por isso menos agradável. Teve algumas passagens que eu estranhei, ou a maneira como foram escritas, ou como estavam impressas. Dentre elas, eu posso destacar aqui 2 Reis 4:7, 1 Crônicas 4:22, 2 Crônicas 31:10, Salmo 13, verso 2, Isaías 36, verso 3, Isaías 44:17 e alguns outros. No Novo Testamento, eu encontrei algumas coisas que eu estranhei um pouco em Mateus 10:25, Lucas 5:4, também no verso 18 e no verso 27. E você vai encontrar uma palavrinha muito interessante em Salmo 77:17, que não é muito usual, mas isso eu vou deixar para os curiosos. E partindo daí, pode ser que você encontre na King James atualizada, pela maneira como ela foi traduzida, aqui e ali, algumas palavras um pouquinho mais de pouco uso. Então é interessante que você tenha, não um domínio completo, mas pelo menos um pouquinho mais de habilidade com o uso da língua portuguesa. Apesar desses probleminhas gráficos aqui e ali, que não são uma coisa assim que chame muita atenção ou que seja de exclusividade dessa versão em especial, a leitura, como eu disse, é muito agradável. Acredito que se você tiver a oportunidade de pôr as mãos nesta Bíblia, você vai gostar muito de fazer a leitura. Aqui e ali você pode estranhar as palavras que são transliteradas do hebraico para o português, mas com o tempo você se acostuma e até espera que algumas vezes que esta ou aquela palavra tivessem sido transliteradas para você ver como é que era. E com certeza é uma leitura bastante agradável a leitura desta Bíblia aqui. Na época em que eu comprei estava na casa dos 170. Essa também foi uma Bíblia adquirida em supermercado. Mas eu repito aqui, se você tiver a oportunidade de obtê-la, é uma leitura bem interessante. Dito isto, convido você para estar conosco e acompanhar as minhas impressões sobre a leitura da Almeida Corrigida Fiel.